Vazou! Hollywood revelou quem é o vilão de Godzilla e Kong Supernova. Mas calma, o vazamento ligou o sinal de alerta. Kong pode morrer. Vem comigo! Fala, Geeks! Desde o momento em que o título Godzilla e Kong Supernova foi revelado, houve teorias sobre quem seria a grande ameaça do filme. A principal teoria que circulou é o antigo vilão da Toho, Space Godzilla. Recentemente, o diretório do site do Sindicato dos Roteiristas da América, WGA, indicou que Supernova é baseado em personagens de Godzilla e Godzilla vs Space Godzilla. Não foi confirmado oficialmente, mas podemos dizer que é um vazamento semi-oficial. Mas afinal, quem é esse Space Godzilla? Ele é um dos inimigos mais poderosos que Godzilla já enfrentou em toda a sua história cinematográfica. Para quem conhece o clássico da era Heisei, Godzilla vs Space Godzilla de 1994, sabe exatamente do que esse monstro é capaz. Space Godzilla não é apenas um rival, ele é um reflexo distorcido, amplificado e brutal do próprio Godzilla. Um ser nascido da energia cósmica, com habilidades que vão muito além da força bruta. E se seus poderes forem adaptados de forma fiel para o Monsterverse, Godzilla e Kong terá que deixar suas diferenças de lado e lutar juntos mais uma vez. Mas é justamente aí que surge uma questão incômoda. Será que Kong realmente consegue enfrentar Space Godzilla de igual para igual? Será que Kong irá morrer? O confronto direto entre Godzilla e Kong já nos deu uma resposta bastante clara sobre quem é o titã mais poderoso. Godzilla leva vantagem em praticamente todos os aspectos: tamanho, resistência, força física e principalmente o seu devastador hálito atômico. Kong é inteligente, estratégico e extremamente adaptável. Mas, sozinho, ele simplesmente não consegue competir no mesmo nível. O machado feito de uma escama de Godzilla e a poderosa manopla Beasts ajudaram o Kong a diminuir essa diferença. É verdade. Esses equipamentos transformaram o macaco gigante em um guerreiro muito mais perigoso. Porém, mesmo assim, em um combate direto, corpo a corpo, Kong continua em desvantagem contra o Rei dos Monstros. Agora imagine essa situação contra alguém ainda pior. Em sua única aparição nos cinemas, Space Godzilla foi forte demais até para o próprio Godzilla. Ele só foi derrotado graças à ajuda essencial do kaiju robótico Mughera, que teve um papel decisivo ao enfraquecer suas defesas cristalinas. O arsenal de Space Godzilla, que inclui ataques de energia, poderes psíquicos, manipulação de cristais e telecinese, o tornava praticamente imparável. E isso nos leva ao ponto central dessa discussão. Se Space Godzilla realmente chegar ao Monsterverse, qual será o papel de Kong nessa batalha? Diferente de Godzilla, Kong é um titã de carne e osso. Ele não possui escamas resistentes, armadura natural ou resistência à radiação extrema. Seu corpo, coberto por pelos, o torna especialmente vulnerável a ataques energéticos diretos. E contra alguém como Space Godzilla, isso é um problema enorme. Os raios corona, ataques telecinéticos e habilidades geocinéticas do monstro espacial podem simplesmente ignorar força bruta. Nem mesmo o machado ou a manopla parecem suficientes para proteger Kong de ataques dessa magnitude. Se a gente deixar o clubismo de lado por um instante e analisar um confronto de Godzilla vs Kong com frieza, a resposta pode não agradar todo mundo, mas ela é clara. Em um duelo sem fim, sem interferências externas, Godzilla vence o Kong, e não é desmerecendo o rei da Ilha da Caveira, é apenas olhando para os fatos que o próprio Monsterverse já mostrou. Sempre que surge uma ameaça em nível Godzilla, algo realmente capaz de colocar o planeta em risco, o próprio Godzilla raramente vence sozinho. Ele já precisou de ajuda antes. Estratégia, aliados, interferências humanas,
Nada disso é novidade quando o inimigo é absurdo demais. Agora, se colocarmos o Kong no lugar do Godzilla nesses cenários, a situação fica ainda mais crítica. Porque, por mais impressionante que o Kong seja, sozinho dificilmente ele seria vencedor contra ameaças desse porte. E quando o assunto é Space Godzilla, a coisa escala para outro nível. Estamos falando de uma criatura que não é apenas gigante e poderosa, mas que controla energia cósmica, cria estruturas cristalinas, domina o campo de batalha à distância e enfrenta o próprio Godzilla de igual para igual. Contra isso, força bruta e agilidade não bastam. Ah, mas o Kong é inteligente, estratégico, rápido. Sim, tudo isso é verdade. Kong pensa, improvisa, usa o ambiente a seu favor. Ele luta como um guerreiro. Mas, sejamos honestos, se nem toda essa inteligência foi suficiente para derrotar o Godzilla em um confronto direto, como imaginar que funcionaria contra uma versão ainda mais extrema e poderosa? Contra o Space Godzilla não seria uma batalha épica, seria um massacre, um combate desigual desde o primeiro minuto. Energia contra músculo, poder cósmico contra força física. O resultado, infelizmente, seria quase inevitável. Morte certa. Mas calma, antes de enterrar o Kong de vez, existe uma teoria muito interessante que muda completamente a forma como a gente deve enxergar o papel dele nesse tipo de filme. Uma das teorias mais interessantes aponta que Kong não seria o responsável por enfrentar Space Godzilla diretamente em combate, corpo a corpo. Pelo contrário, ele poderia assumir uma função estratégica muito semelhante àquela desempenhada por Moguera no clássico Godzilla vs Space Godzilla, lançado em 1994. Naquele filme, ficou claro que Space Godzilla não era poderoso apenas por sua força física. Seus verdadeiros poderes vinham dos cristais que brotavam de seu corpo e do ambiente ao redor. Esses cristais amplificavam sua energia, regeneravam seus ferimentos e criavam um campo praticamente impossível de atravessar. Godzilla sozinho não conseguia vencê-lo enquanto aquela fonte de poder estivesse ativa. Foi aí que Moguera entrou em cena. Em vez de enfrentar Space Godzilla diretamente, Moguera atacou o ponto-chave do inimigo, os cristais. Ao destruí-los, ele enfraqueceu o Space Godzilla o suficiente para que Godzilla pudesse finalmente derrotá-lo. E é exatamente esse tipo de dinâmica que pode ser replicada em Supernova. Só que, dessa vez, com Kong. Kong sempre foi retratado como um titã diferente. Ele não é apenas força e fúria. Kong observa, aprende, planeja e se adapta. Em Godzilla vs Kong e o Novo Império, vimos claramente que ele entende o campo de batalha como poucos. Kong usa o ambiente a seu favor, cria estratégias improvisadas e toma decisões que vão além do instinto. Por isso, é improvável que Kong simplesmente avance contra Space Godzilla tentando trocar golpes. A diferença de poder entre os dois seria grande demais. Space Godzilla é um ser cósmico, capaz de manipular energia em escala planetária. Kong, por mais forte que seja, sabe reconhecer quando a força não é o melhor caminho. Em vez disso, sua contribuição pode vir de uma abordagem mais tática. Kong poderia explorar falhas no sistema de cristais de Space Godzilla, destruir estruturas que canalizam sua energia ou até mesmo usar o terreno contra ele. Imagine Kong escalando formações cristalinas gigantes, sabotando pontos de energia enquanto Godzilla mantém o inimigo ocupado em um confronto direto e devastador. Essa estratégia faria todo sentido narrativo. Outro detalhe importante é o machado de Kong. Apesar de ser uma arma icônica, tudo indica que ele não será o elemento decisivo dessa vez. Os dois últimos filmes já terminaram com o machado desempenhando papéis fundamentais, derrotando Mechagodzilla e destruindo o cristal de Shimo. Repetir esse recurso novamente poderia soar previsível. Além disso, Kong não precisa do machado para ser relevante. Sua verdadeira força está em sua capacidade de agir de forma independente, pensar como um guerreiro e se adaptar às ameaças desconhecidas. Kong pode descobrir algo sobre Space Godzilla que nem mesmo Godzilla
percebe de imediato. Pode encontrar uma fraqueza, uma limitação ou até mesmo uma forma de desestabilizar o vilão sem precisar enfrentá-lo diretamente. E claro, é praticamente impossível imaginar Kong sendo completamente deixado de lado. Estamos falando de um dos personagens mais populares do Monsterverso, com enorme apelo comercial e emocional. Ele certamente terá um papel crucial na batalha final, mesmo que não seja o protagonista do confronto direto. Na verdade, faz bastante sentido que Kong assuma um papel secundário, porém essencial em Godzilla e Kong Supernova. Space Godzilla aparenta ser uma ameaça em um nível muito acima do que Kong pode enfrentar sozinho. Nesse cenário, permitir que Godzilla assuma a linha de frente enquanto Kong age nos bastidores não diminui o personagem. Pelo contrário, valoriza sua inteligência e versatilidade. Derrotar Space Godzilla não será apenas uma questão de força bruta. Será uma guerra de resistência, estratégia e sacrifício. E se essa teoria estiver correta, Kong não será o titã que morrerá num ato heróico, mas será aquele que torna a vitória possível. Agora me conta, você acha que o Kong vai morrer ou vai desempenhar o papel de Moguera em Supernova? Você acha que Space Godzilla será o vilão de Supernova ou outro titã? Comente, se inscreva e ative o sininho. Aqui você ficará informado no que sai de melhor na cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!